Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Lá para o momento exato em que as primeiras palavras sobre o Brasil foram colocadas no papel. É uma história que fala de descobrimento, de primeiros contatos e, claro, do nascimento da literatura em terras brasileiras. E para guiar nossa conversa, a gente parte de uma pergunta bem direta. Afinal, quais foram as primeiras palavras escritas sobre o Brasil? É para responder isso que a gente vai mergulhar fundo no começo de tudo. Para organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que foi o quinhentismo. Depois, vamos analisar esse olhar de fora que marcou a época, conhecer os dois tipos de literatura que surgiram, uma para informar e outra para catequizar, e no final, vamos ver o legado que esses textos pioneiros deixaram para a gente. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. O que exatamente foi esse tal de quinhentismo? É aqui que a história da literatura brasileira realmente começa a ser contada. Bom, quinhentismo é o nome que a gente dá para todas as manifestações literárias que aconteceram no Brasil lá no século XVI. Ele é tipo um marco zero, sabe? São os primeiros registros escritos sobre essa nova terra. Tudo começando logo depois de 1500. E aqui tem um ponto que é, olha, fundamental. Essa não era uma literatura do Brasil, e sim sobre o Brasil. Pensa só. Eram textos escritos por portugueses que viam tudo por aqui como algo novo, exótico e escreviam para um público que estava lá do outro lado do oceano, na Europa. E claro, né, esses textos não surgiram do nada. Eles eram um reflexo direto de um momento histórico muito, muito específico. Vamos entender que contexto era esse. Imagina o cenário. Século XVI. Portugal estava no auge das grandes navegações, expandindo seu império marítimo atrás de riquezas. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica, com a Contra-Reforma, estava com força total na missão de expandir a fé. A chegada ao Brasil em 1500 é justamente o ponto de encontro dessas duas grandes forças. Então, o ponto crucial é este. A escrita daquela época não era sobre beleza, não era arte pela arte. Não mesmo. Era uma ferramenta. Tinha uma função muito clara dentro do projeto de colonização. Os textos serviam para alguma coisa. Tinham um propósito bem concreto. Isso nos leva direto para a primeira grande vertente dessa produção, a chamada literatura de informação. Dá para pensar nela como um grande relatório, um inventário que era enviado para a coroa portuguesa. O objetivo era simples: descrever a terra, a natureza exuberante, os habitantes e, o mais importante para eles, o potencial econômico. O formato era direto: cartas, relatórios, documentos. E o maior exemplo de todos, claro, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é basicamente o documento que inaugura a história escrita do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, tinha outra missão acontecendo, com um objetivo completamente diferente. Essa era a literatura dos jesuítas, a literatura feita para catequizar. Essa era produzida pelos padres da Companhia de Jesus e a meta era uma só: converter os povos indígenas ao cristianismo. Para isso, eles usavam formatos mais didáticos, como poemas, peças de teatro e até cartilhas. O grande nome por trás desse esforço todo foi o padre José de Anchieta, que soube usar a arte como uma poderosa ferramenta de evangelização. E aqui, a diferença fica muito, muito clara. De um lado, tínhamos o cronista, o viajante, focado em descrever a terra e suas possíveis riquezas. Do outro, o padre jesuíta, focado em converter e educar na fé. Eram dois objetivos, dois tipos de autor e dois focos completamente distintos. Ok, mas depois de mais de 500 anos, por que a gente ainda estuda esses textos? Qual é a importância real do quinhentismo hoje em dia? Ah, o legado é imenso. Além de ser o pontapé inicial da nossa história literária, esses textos são um registro documental do primeiro contato entre europeus e indígenas. Eles mostram os primeiros passos da colonização e, ao mesmo tempo, preparam o terreno para os movimentos que viriam depois, como o Barroco. É crucial entender a visão que esses textos projetavam. Os povos indígenas não eram vistos como eram de fato, e sim através de um filtro europeu. Ou eram idealizados como o bom selvagem, inocente e puro, ou eram vistos como almas que precisavam ser resgatadas pela fé cristã. As duas visões, percebe, partem de uma perspectiva colonizadora. E isso tudo nos leva à grande conclusão. A maior riqueza do quinhentismo, talvez, não seja nem o seu valor artístico, mas sim o seu valor como documento. É um registro histórico e cultural único, insubstituível, dos primeiríssimos momentos que ajudaram a moldar o Brasil. E para terminar, fica aqui uma reflexão.
Toda essa história, essa certidão de nascimento do Brasil foi escrita por um olhar de fora. A pergunta que fica no ar é: como seria essa história se as primeiras palavras tivessem vindo de dentro?